Olá, tudo bem? Eu realmente gostaria de simplesmente poder fazer igual a maioria dos produtores de conteúdo e criar uma vinhetinha divertida só para desejar um feliz 2025 a todos os meus seguidores. Mas o meu maior compromisso é com o Senhor Deus e com a verdade apresentada através das Escrituras. Então, esse vídeo vai acabar sendo um pouco diferente da maioria dos que você vai encontrar aí pela internet. O fato é que manter a fidelidade à palavra de Deus pode custar muito caro, e eu já tive a oportunidade de experimentar todo o veneno e a crueldade das pessoas que reagem contrariadas por não receberem a exata mensagem que estão esperando. Por volta de 2005, eu tive o privilégio de ter os olhos verdadeiramente abertos por Deus e produzir uma análise em vídeo, confrontando, não com minhas opiniões, mas com as escrituras, toda manipulação emocional, engano e até mesmo possessão espiritual que pude identificar num show realizado pela superestimada e então chamada Igreja Batista da Lagoinha. Afogando-se na Lagoinha, me permitiu descobrir que muitas das pessoas que se afirmam como cristãs são capazes de atitudes tão ou mais sórdidas que os atualmente praticados pelos militantes progressistas. Ataque ad hominem e absurda deturpação das escrituras, apenas para que os seus ídolos não tivessem seus pedestais quebrados, coisa que, após 20 anos e diante dos atuais escândalos trazidos a público, o próprio tempo acabou fazendo. Porém, de fato, na época, eu cometi um engano e não posso deixar de reconhecê-lo e confessá-lo. Eu pensava que a exposição dos erros e deturpações de nome como Lagoinha e Rick Warren seria o suficiente para despertar as pessoas e fazê-las voltar a buscar apenas o evangelho puro e simples. Eu militava, debatia e gritava: o show tem que parar! Na expectativa de reverter o crescimento das raízes da apostasia, imaginando que seria possível restabelecer o vínculo entre igreja, corpo de Cristo, e as empresas eclesiais. Eu precisei de mais algum tempo para entender a verdadeira extensão do privilégio que recebi, ainda que isso tenha implicado no terrível entendimento de que fui escolhido para ser derrotado. Sim, derrotado, porque meu papel é testemunhar e registrar o avanço do cumprimento profético e ter a consciência de que meu papel não é, nem pode ser, o de impedi-lo, mas apenas registrá-lo e ser, pela maioria, odiado por isso. Uma das perguntas mais comuns desses detratores é numa proposta de comparação com seus ídolos, enriquecidos e foco dos refletores. Quantas almas você já ganhou para Cristo? Então eu aqui, impopular, no meio das minhas muitas dificuldades, prefiro apenas citar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo na ocasião que foi questionado por seus discípulos acerca de sua partida, numa das passagens que uso em meu estudo sobre o Espírito Santo. Todavia, eu vos asseguro que é para vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7, 8. De fato, e por mais eloquente que me esforce para ser, eu nunca ganhei uma alma sequer para Cristo e sequer ouso tentar usurpar essa prerrogativa que é exclusiva do Espírito Santo. Ao contrário de todos os arrogantes que já pude ver se apresentando diante das multidões e enumerando ter ganho milhares, milhões de almas, eu recebi o entendimento de que, normalmente, meu papel é o de parecer enfadonho para esses milhões de pessoas que se permitem deslumbrar e convencer por tantos espetáculos e falsas promessas. Apesar de algumas vezes, por ser humano e falho, acabar especulando e registrando considerações diante dos fatos que se sucedem no mundo, minha missão maior é a de sempre transcrever, citar ou até mesmo plagiar as escrituras. Faço isso porque, como foi evidenciado em Romanos 10, 17, de sorte é que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Essa é a única passagem em toda a Bíblia que especifica a origem da fé genuína. Já vi dezenas, se não centenas de pessoas que foram levadas a levantar as mãos através de manipulação de suas emoções ou estupefatas diante das aparentes ações sobrenaturais ou ainda na expectativa de alcançar rapidamente bênçãos materiais, simplesmente desgastadas por necessitar de dopaminas emocionais cada vez mais fortes, se desiludindo com os movimentos sobrenaturais falsificados, ou pior ainda, proveniente dos próprios demônios, ou percebendo que a tal bênção material vai sempre depender da próxima campanha, ou que, ao confrontar os falsos líderes que promovem esse tipo de engano, tenham a resposta de que a bênção não chega justamente por causa da sua falta de fé. Desse modo,
Eu, o inconveniente que 20 anos atrás foi abençoado por identificar e registrar a implantação da apostasia, não apenas deixei de tentar reverter esse processo, mas aprendi a me limitar àquela pregação fundamentada nas Escrituras, que fala sobre esforço e bom ânimo, sobre a vida modesta e decente, sobre arrependimento dos pecados, e como o apóstolo Paulo citou o salmista Davi: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou ansiedade? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Romanos 8, 35 a 36. Sim, eu prego na inusitada expectativa de que meus ouvintes alcancem a capacidade e estejam preparados para manter a fé até mesmo diante da morte. E é exatamente por causa disso que senti a necessidade de registrar essa última pílula do ano. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. E então será revelado o inimigo, a quem o Senhor desfará pela sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses 2, 7, 9. Se em 2005, a despeito das ofensas recebidas, eu registrei a apostasia se enraizando, para o ano de 2025, eu preciso registrar o estabelecimento do que pode ser classificado como um princípio das dores. Todas as obscenidades, toda a corrupção, todos os absurdos jurídicos que testemunhamos sendo cometidos até aqui vão ser intensificados. Isso é profético e parte essencial da pavimentação do caminho que combinará com a revelação do inimigo. O Ministério da Injustiça, perfeitamente ilustrado pela figura de Alexandre de Moraes, não opera apenas com o apoio dos seus malignos pares judiciais e políticos e do sistema completamente aparelhado, mas, repetindo o que está registrado nas Escrituras que acabei de ler, opera segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Ninguém vai tirá-los do poder, porque lá estão com a permissão do próprio Deus para cumprir seu papel na preparação do cenário profético, facilitando a normalização e impulsão do pecado. Ação que nos defrontará com armadilhas cada vez mais inesperadas e sórdidas, como, por exemplo, as tantas coisas embaladas sob o largo manto gospel, traficante do Senhor, corrupção santa, pornografia evangelística e a complexa política messiânica, no qual o próprio anticristo será eleito ao prometer o restabelecimento da paz e da segurança. Tudo que puder gerar poder, influência e lucro ao ser revestido com falsa santidade e aparente bondade não escapará dos escarnecedores desses últimos tempos. Sobre estes, vou apenas repetir a recomendação do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5, 9 a 11. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair desse mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Como este, nem sequer comais. Creio ser necessário relembrar que pregar o evangelho é ato absolutamente diferente de simplesmente arremessar um homem solto no meio de uma festa axé criada para exaltar entidades opostas ao cristianismo. Não adianta falar a Michael, Yeshua, Hamashua, ou ainda andar simplesmente com uma faixa dizendo Jesus te ama, que sequer explica verdadeiramente o plano de salvação que demanda o arrependimento pelos pecados e o abandono dessas práticas. Esses são perfeitos exemplos do que é demonstrar a aparência de piedade, mas negar o poder de Deus revelado apenas através das Escrituras. Por fim, creio que após toda essa minha apresentação, vocês já estão compreendendo o motivo de eu não ser hipócrita de desejar um feliz 2025. Coisa que eu até posso falar, sem convicção alguma, apenas para não ter que explicar todo o conteúdo que fiz questão de registrar nesse vídeo e que vou compartilhar não apenas como Teófilo Noturno, mas como áudio ativado e também como Giovanni Souza. Não por querer incomodar, criticar ou ativamente ansiar por ser odiado, mas por acreditar firmemente que a exposição da palavra de Deus é o único acesso à fé verdadeira que conduz à salvação eterna. Convertei-vos e arrependei-vos. Só é dramático? Talvez. Se não gostou, nem precisa refutar ou xingar, sinta-se totalmente livre para me ignorar e nunca mais tocar nesse assunto tão desagradável. Mas
Se isso teve alguma importância para você, se essas minhas palavras ao menos te fizeram parar e pensar, então eu posso concluir com a melhor notícia, a mais verdadeira que eu poderia oferecer diante do cenário que está sendo construído e do quão terríveis os próximos dias podem se tornar. Olha, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, 28. Essas palavras não são minhas, mas foram ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou justamente para garantir essa redenção. E é nessa confiança que eu posso desejar um 2025 na presença de Deus. Só assim pode haver alguma expectativa de felicidade. Que o Senhor nos abençoe.